Nessas últimas semanas, nós estivemos estudando na lição da Escola Sabatina acerca de eventos relacionados ao fim da história deste mundo. Nós vimos lições que falaram sobre a volta de Cristo, lições que falaram sobre o período do milênio e uma lição também que falou sobre o que acontece depois do milênio, finalmente com os salvos, a eterna morada daqueles que viverão para sempre com Deus. Mas agora chegou o momento de nós refletirmos um pouco mais sobre características, aspectos, sobre o que vai dentro do coração daquelas pessoas que hoje estão se preparando para viver a eternidade com Deus. Porque nós vimos nas lições anteriores sempre enfatizado a existência de duas classes de pessoas. Aquelas que serão salvas, aquelas que estarão com Cristo e Deus durante o milênio e desfrutarão de toda a eternidade nesta companhia maravilhosa do nosso Criador. E por outro lado, uma realidade oposta. Durante o milênio estarão no pó da terra e após o milênio desfrutarão, se podemos assim dizer, de um período de vida para finalmente receberem o castigo e a destruição eterna. Então, o desfrutar aí talvez não caiba, né? Mas antes não se levantassem da sepultura, porque a ira de Deus pós-milênio contra aqueles que rejeitaram a palavra do Senhor é algo que nós jamais podemos considerar como bom, né? Então, não devemos, tanto é que a palavra de Deus diz, bem-aventurado aqueles que têm parte na primeira ressurreição, porque sobre eles não virá a segunda morte. Mas, enfim, a lição ela nos mostra esses dois grupos de pessoas. E o que pode definir para mim e para você estar num ou no outro lado? Ao longo dessas lições, enfatizamos também muito a questão de que precisamos nos preparar, precisamos estar atentos, precisamos buscar a Deus para estar preparados e então estarmos entre os salvos e não entre os perdidos. No entanto, o que vem a ser essa preparação? Será que essa preparação diz respeito apenas a questões intelectuais, a uma compreensão de determinada verdade e isso é tudo? Basta eu compreender que 1 mais 1 é igual a 2 e isto é suficiente? Apenas fazendo uma analogia aqui com a matemática? Ou será que a preparação para a vida eterna, além de uma compreensão, existe também uma resposta na minha vida no que diz respeito às práticas, às palavras, a pensamentos, a direcionamento dos meus objetivos? Bom, nesta lição nós vamos considerar um dos diversos aspectos relacionados a esse preparo para a eternidade. Nós vamos considerar um pouco sobre a lei de Deus, mas de uma forma mais enfática, um dos mandamentos da lei de Deus esquecido pelo homem ao longo de décadas, séculos, e que mesmo nós, conhecedores da lei de Deus, às vezes só nos lembramos quando chega na sexta-feira à tarde. E aí nos damos conta de que passamos por uma semana bem corrida e talvez não fizemos a devida preparação para o dia que o Senhor disse, lembra-te. Então nós vamos ter uma reflexão necessária, importante, para percebermos a seriedade deste ponto, que no passado já foi desprezado, mas quantos hoje têm desprezado de uma forma tão aberta também o quarto mandamento da lei de Deus. Portanto, passamos às considerações nesta lição que tem por título O Dia do Amor de Deus. O verso áureo se encontra no livro de Ezequiel, no capítulo 20 e verso 20. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Mais à frente nós vamos considerar esse verso também com mais detalhes. O pensamento da inspiração nos diz assim: Deus viu que o sábado era essencial para o ser humano, mesmo no paraíso,
ele precisava deixar de lado seus próprios interesses e buscas durante um dia dos 7, visando poder contemplar mais plenamente as obras de Deus e meditar em seu poder e bondade. Precisava de um sábado para lembrá-lo mais claramente de Deus e despertar-lhe gratidão, porque tudo o que desfrutava e tinha vinha da benévola mão do Criador. Mais à frente vamos considerar também algumas instruções relacionadas a esse texto. Mas vamos adentrar aos tópicos e vamos ao primeiro tópico da lição, vida eterna. Perguntar para o irmão Bruno, o que devemos entender sobre as únicas pessoas que terão o privilégio de entrar naquela terra melhor? Então, o que nós precisamos entender acerca daquelas pessoas que desfrutarão da eternidade com Deus, num lugar onde teremos novos céus e nova terra? Primeiro, aquelas pessoas que realmente irão estar neste bom lugar, nesse lugar que Deus tem preparado para nós, primeiro elas têm que aceitar a salvação, o sacrifício de Jesus nas suas vidas, para que a justiça de Deus possa ser colocada nas nossas vidas e agora a gente possa então estar recebendo os benefícios dessa salvação. Por isso que o verso ele diz, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas também não para por aí. Existe também uma resposta que nós devemos dar a essa salvação. Quando Jesus vier, ele dará um galardão conforme aquilo que nós recebemos através da salvação. Então agora nós precisamos receber, aceitar esse presente que Jesus nos concede, que é a salvação através do seu sacrifício, e agora também nós precisamos corresponder a essa salvação. Agora, culminando com a nossa obediência aos seus princípios. Nós devemos obedecer a Deus nos aspectos, porque diz o texto, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra, conforme aquilo que foi recebido. Como nós aceitamos a salvação em Cristo, agora nós devemos então estar nos moldando ao princípio de Deus, ao seu caráter, o caráter de Cristo que será transmitido a nós através do Espírito Santo, e agora nós estaremos então pondo em prática todos esses princípios que nos darão a salvação também. É interessante, ao estudar esta pergunta, eu fiquei refletindo sobre um aspecto, que muitas pessoas elas questionam o ponto da obediência, Até colocam que isso seria uma compra da salvação, mas não é dessa forma que acontece. A obediência, como mencionou o irmão Bruno, é uma resposta da salvação que nós adquirimos em Cristo Jesus. E é uma resposta que acontecerá. Nós podemos ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, inclusive passando pelas palavras diretas e objetivas de Cristo, nós vamos ver que a questão da obediência está intimamente ligada com a salvação. Sim. É impossível alguém aceitar Cristo de todo o seu coração, receber essa salvação e continuar na sua impiedade, numa vida desregrada e de desobediência. Talvez nós podemos até discutir um pouco em relação ao processo da obediência, como essa se produz dentro do ser humano, apesar de que é uma ênfase que apresentamos muito aqui na lição interativa, que isso é um produto ou é fruto da ação, da operação do Espírito Santo em nós. Então, pelo menos daqui, essa é uma coisa muito que frisamos muito. Entretanto, jamais conseguiremos, pelas Escrituras, nos esquivar da responsabilidade da obediência. Então, a verdadeira salvação produz os seus verdadeiros frutos também. Agora, uma pseudo-salvação, aquilo que de repente o ser humano diz, não, eu aceitei, mas continua na sua vida desregrada, na sua vida completamente entregue à prática de coisas erradas, contrárias à vontade de Deus. Como eu disse, é uma pseudo-salvação, não é uma salvação de verdade, E de fato. É como Jesus mesmo mencionou, pelos frutos os conhecereis. Como que nós reconhecemos
Como nós sabemos que nós estamos num processo da salvação? Como nós sabemos que nós realmente aceitamos a salvação em Jesus? É pelos nossos frutos, pela maneira como nós nos portamos, pelas transformações. Aquilo que eu fazia, que não era da vontade de Deus, hoje eu deixei de fazer, não faço mais. Né? Então, essas são provas de que realmente eu aceitei a salvação. E agora esses frutos, né, eu vou demonstrando na vida, ao longo de toda uma vida, os frutos da operação do Espírito Santo. Né? Exato. E aí nós já seguimos para a próxima pergunta. Um detalhe antes. A nota ela apresenta um aspecto que fez menção aqui. O seguinte, enquanto muitos se recusam a acreditar e obedecer a qualquer exigência do Senhor, continuam oferecendo serviço religioso ou religiosos formais a Deus. Então, quando existe uma recusa em fazer a vontade de Deus, na verdade algo está sendo oferecido, né? Porque a pessoa aceitando ou não algo, ela está apresentando na sua vida, seja de cunho espiritual ou não. Mas isso que ela está apresentando não é aceito por Deus. Agora, naquilo que diz respeito principalmente a serviços religiosos, aqui diz que quando nós não obedecemos a Deus de fato, nós apresentamos um serviço meramente formal. Posso tentar transparecer a melhor das minhas boas intenções e das minhas emoções, mas será mera formalidade, porque não passa do teto. Tem muitas pessoas, muitas vezes, que querem ser muito zelosas, muito rígidas, né? Com alguns princípios, mas se nós formos analisarmos mesmo, né, o mais íntimo, Jesus que pode realmente analisar o mais íntimo do nosso coração, vai ver que muitas vezes é um zelo falso, onde realmente a gente não está convertido dos nossos pecados, né? E agora nós forçamos algo que realmente nós não estamos vivendo e é algo que Deus não pode aceitar. Como fizeram os fariseus no passado, né? Exatamente. Que tinham uma profissão de fé muito alta, exigiam isso dos outros, mas eles mesmos não davam conta de cumprir com todos aqueles ritos, leis, enfim, que estabeleceram. Então nós precisamos ter discernimento e ter sabedoria, porque existem dois lados na história que são ruins. O do extremismo, né? Onde a pessoa ela tem zelo por alguma coisa, mas sem amor a Cristo, sem entendimento, sem sabedoria, e ela age como um carrasco na vida daqueles que não seguem o seu padrão, está completamente errado. Inclusive, bom, a próxima pergunta vai falar do examinar-se a si mesmo, então vamos deixar o inclusive para depois. Mas existe outro lado da história, que é quando nós estabelecemos padrões baixos e falamos, não, essa é a minha opinião, eu acho que é assim, penso dessa forma, e em base disso, aí nós, vivendo nesse padrão mais abaixo, agimos como pessoas que estão bem aquém da vontade de Deus. Os dois lados estão ruins nessa história, né? Tanto o extremismo, né, quanto o liberalismo, Exato. Onde a gente realmente, um lado quer forçar algo a muito rigidez, como era no caso dos líderes religiosos, né, do tempo de Jesus, dos líderes judeus, mas também hoje nós vemos que existe um liberalismo muito grande quando a gente vê que realmente nós não precisamos mais nos comprometer com as leis de Deus ou com a vontade de Deus, com a sua palavra. Então, achar que somente a graça de Cristo nos salvou e só isso ficou por ali, é algo que nós devemos ver que a graça de Cristo ela é suficiente para nos salvar, porém, nós temos que cooperar neste processo, né? Agora, então, fazendo aquilo que Cristo nos disse, né? Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, né? A graça de Cristo, ela não apenas nos salva dos nossos pecados, como também transforma a nossa vida, né? Sim. Pela ação do Espírito Santo. Isso nunca pode ser esquecido. Vamos à pergunta B.
que devemos fazer com essa lei, porque a pergunta anterior faz menção, né, de obediência à lei de Deus. Então, o que devemos fazer com essa lei e onde devemos mantê-la? Primeiro, nós precisamos examinar qual era a grande diferença do povo de Tessalônica para o povo de Bereia. O de Bereia, quando Paulo foi pregar para eles examinavam tudo o que Paulo dizia, e agora eles realmente viam se aquilo que Paulo pregava era de fato o que estava escrito. Então, primeiro nós precisamos realmente examinar a nós mesmos, se realmente examinar as Escrituras e ver se nós estamos de acordo com aquilo que está escrito. E agora sim, gravar, né, nas tábuas do nosso coração essas leis e também ter no nosso entendimento, né, realmente qual é a vontade de Deus, qual é o propósito de Deus na salvação das nossas vidas, para que nós possamos, então, ter as leis guardadas no nosso coração e no nosso entendimento, para que a gente não venha pecar contra o nosso Deus. Muito bem. Então, neste ponto, nós precisamos ressaltar um aspecto da pergunta anterior que nós havíamos mencionado, né, da questão do zelo sem entendimento. Às vezes, a pessoa ela tem um zelo, um conhecimento por algum aspecto da palavra de Deus, e em relação a isso ela até olha para si e pensa que está tudo bem, mas esquecendo-se de outros aspectos da palavra de Deus, outros aspectos relacionados a mesmo o amor e o compromisso que temos para com o próximo no que diz respeito à salvação de almas, à salvação de pessoas que estão perecendo. E ao invés de agirmos com esse amor, tentando alcançar as pessoas, nós somos juízes naquilo que talvez já alcançamos e começamos a agir com justiça ou julgamento contra aquelas pessoas que não atingiram aqueles pontos que nós já alcançamos. Então, são questões para a gente pensar, porque nesse exame que é necessário fazer de nós mesmos, não devemos nos esquecer do que está lá no Salmo 139, dos 2 últimos versos. Quando o salmista, ele sabendo que nós temos dificuldades de fazer um autoexame correto, ele diz: Senhor, sonda-me, conhece os meus caminhos, os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau. Então ele pede para que Deus faça esta avaliação da sua vida, para que não venha a cometer equívocos. Nós somos muito... existe uma expressão que, mas na linguagem popular é assim, nós passamos a mão na cabeça quando trata-se de nós mesmos. Nós somos... fugiu a expressão. Mas em relação aos demais, aí nós somos duros. Daí nós queremos agir com justiça e tal. Isso é muito simples de perceber quando existem pais lidando com filhos e filhos de outros. Quando o filho de uma família faz uma coisa errada, a mãe, o pai vai lá, meu filhinho e tal. Mas se é o filho do outro, é porque não educa, é porque uma família não tem regras, a família não faz isso, não faz aquilo. Trata desta forma, né? Sim. Mas quando o nosso filho faz a mesma coisa, existe essa ação de não fazer um julgamento tão severo, né? E quando nós julgamos a nós mesmos, avaliamos a nós mesmos, nós somos tendentes a fazer isso. Mas a palavra de Deus diz que nós precisamos olhar com profundidade. Porque quem ganha em passar a mão sobre a nossa cabeça naquilo que nós estamos errando, naquilo que estamos falhando, em não nos avaliar com exatidão conforme a palavra de Deus. Ninguém ganha, apenas Satanás ganha. Porque nós vamos olhar para nossos defeitos e pensar assim, não, isso daí nem é tão ruim assim, né? Infelizmente, muitas vezes nós temos os nossos padrões de julgamento, né? Nós temos os nossos padrões de julgar o próximo.
Às vezes, aquilo que eu faço não é tão pecado assim, mas aquilo que o outro faz, o pecado dele é maior. Então, nós temos os nossos padrões. E por isso que qual é o padrão que nós devemos usar para julgar, né? Usar para avaliar, se examinar, porque nós não podemos julgar o próximo, mas nós devemos julgar a nós mesmos e examinar a nós mesmos para saber se nós estamos dentro do padrão da palavra de Deus, dentro do padrão de Deus. Não é julgando o próximo, mas é julgando a si mesmo, é examinando-se, que nós vamos, então, conseguir compreender e estar diante do caráter, né? O caráter de Deus, examinando a nós mesmos. E aí eu quero fechar esse tópico com essa frase, essas duas frases da nota que diz assim: devemos comparar nosso caráter com o padrão infalível da lei de Deus. Para fazer isso, devemos examinar as Escrituras e comparar nossas realizações com a palavra de Deus. Então esse é o padrão, esta é a norma pela qual nós devemos avaliar o nosso caráter. E se ao fazer essa avaliação com a sabedoria de Deus percebermos que a norma divina está aqui, mas o nosso caráter está aquém, precisamos buscar dos altos céus força, graça, para continuarmos galgando degrau após degrau nessa jornada, que é um processo de vida, onde nós vamos tendo o nosso caráter aperfeiçoado e tendo a lei de Deus sendo impressa em nosso coração, na nossa vida, nas nossas palavras, no nosso comportamento. E vivendo assim, com a graça de Cristo, a vida eterna será possível a todos nós. Jamais vamos nos esquecer disso. A salvação é gratuita, mas existe uma correspondência natural do coração humano que realmente aceita essa salvação. E essa correspondência natural se chama obediência a Deus. Estamos agora no segundo tópico da nossa lição, uma lição que vem falando sobre o dia do amor de Deus. No primeiro tópico nós vimos que a lei de Deus ela faz parte do cotidiano daqueles que foram alcançados pela salvação em Cristo Jesus, pelo sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Agora nós vamos ter uma ênfase maior a partir desse tópico para um ponto na lei de Deus que tem sido esquecido pela humanidade. E muitas vezes nós, por conta dos cuidados da vida, pelas correrias do cotidiano, podemos também estar nos esquecendo, que é o quarto mandamento da lei do Senhor.